Glória! Aleluia! Nada temer. Todo este ambiente te pertence. Toda honra e toda glória nós damos ao Senhor Jesus Cristo. Continue conosco. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra e toda glória, louvor e adoração. Amém, Senhor. Deus abençoe, amados. Amém. Glória a Deus. Respeito pelo ambiente. Está entronizado. Amém. Graças a Deus. Está comigo nessa viagem com Marcos. Marcos Faustino. Na parte de nessa, final de parar com a oração. Vamos para a palavra. Amém. Eu vou tomar, amados. São Mateus, capítulo 17. São Mateus, capítulo 17. Glória a Deus.
seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me compraste, escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aproximando-se de Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai eterno, nós pedimos que o Senhor tome a palavra nesta noite e direciona a cada coração e nos dê, Pai, um bom momento de ensinamento. Não queremos nos estender muito, mas queremos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Amém. É o que a tua igreja precisa, é o que nós desejamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, este é o nosso pedido para o teu louvor. Amém. Amém. Pode se sentar, amado. Vou dispensar o microfone aqui. Queremos cumprimentar primeiramente a todos que nos visitam. Fui apresentado logo ali no início, assim que cheguei, para a primeira dama da cidade. Também está aqui o prefeito, né? Atendeu o convite. Muito obrigado pela presença. E Mariana também, mais visitantes, que Deus continue nos abençoando. Amém? Esse texto que nós lemos sobre São Mateus capítulo 17, ali nós temos Jesus sendo transfigurado. São Mateus 17 está dentro do que nós entendemos e cremos, do que estamos ouvindo dentro de Apocalipse. Ali no Monte da Transfiguração, em São Mateus 17, nós temos 3 corpos. Nós temos Pedro, Tiago e João em corpos terrestres. Nós temos Elias e Moisés, que apareceu ali no monte, em corpos celestes. E Jesus em corpos glorificados, ou seja, em um corpo glorificado. Então nós temos Pedro, Tiago e João, corpos terrestres. Nós temos Elias e Moisés, corpos celestes, e Jesus, corpo glorificado. Neste evento de São Mateus 17, primeiro apareceu Moisés, depois apareceu Elias. Por que apareceu Moisés primeiro? Porque Moisés representava os santos que dormem em Cristo, porque Moisés, ele morreu, seu corpo não foi encontrado, e ele aparece então ressuscitado em São Mateus 17. Então Moisés representa
as 7 eras da igreja, os que estão dormindo em Cristo. Isso é o que representa Moisés. Por isso que ele apareceu primeiro, porque no Monte da Transfiguração está a ordem da vinda, e a ordem da vinda é os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, amados, depois apareceu Elias. Elias foi aquele tomado em um rapto. Nós conhecemos a história. Elias foi tomado em um arrebatamento. Ele não provou a morte. Elias representa os vivos que serão transformados. Por isso que primeiro apareceu Moisés, que representa os santos das eras da igreja que foram ressuscitados. Depois, ou seja, que serão ressuscitados, né? Depois aparece Elias. Elias representa esta última era da igreja, os vivos que serão transformados. E aparece Pedro, Tiago e João, porque foram levados por Jesus. Pedro, Tiago e João, eles ficaram admirados vendo Jesus ser transfigurado, ao ponto de um conversar com o outro e dizer assim: vamos fazer 3 tabernáculos? Vamos fazer 3 tabernáculos aqui? Porque os 3 representam os 144 mil. Isso está na mensagem Som Incerto. Os 3 representam os 144 mil dos judeus. E quando o evangelho terminar conosco gentios, nós sabemos que esse evangelho vai para Israel, para os judeus, porque Deus tem 144 mil lá para selar, 12 mil de cada tribo, Apocalipse capítulo 7. Pedro, Tiago e João, olhando Jesus ser transfigurado, representa esses 144 mil. E observa que eles queriam fazer tabernáculo, mas a hora que eles estavam conversando, dizendo assim: vamos fazer um tabernáculo, 3 tabernáculos aqui, na hora uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, ele é o tabernáculo. O que os 144 mil vão estar tentando fazer quando Jesus dá-se a conhecer a eles? Eles vão querer fazer tabernáculo. Eles não vão querer reconstruir o templo de Salomão, que está lá nesse exato momento a mesquita de Omar. Eles vão querer removê-la para construir o templo novamente. Mas quando eles estiverem focados nisso, o que eles vão receber de revelação? Que Jesus é o templo. Porque a voz imediatamente, quando eles estavam conversando, dizendo assim: passamos 3 tabernáculos, na hora que eles estavam conversando, a voz veio e disse: a ele ouvi, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, volto a dizer, é ele o tabernáculo. Então, amados, a ordem da vinda é essa: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, representado por Moisés. Depois os vivos serão transformados, representado por Elias. E quando nós formos transformados, sermos tomados para ir ao encontro de Jesus, o evangelho vai para Israel. Então estava ali Pedro, Tiago e João representando 144 mil. E quando eles quiserem levantar o templo de Salomão, é quando os olhos deles e entendimentos serão abertos pelo ministério de Elias e de Moisés, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, e eles entenderão que o verdadeiro templo é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O verdadeiro templo é o Senhor Jesus Cristo.
levar vocês a Apocalipse 4, essa ordem da vinda, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 1, nós temos a revelação de Jesus Cristo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós temos as 7 eras da igreja. Tem a foto aí, irmã, das 7 eras da igreja? Então, Apocalipse capítulo 1 é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2 e 3, nós temos as 7 eras da igreja. Apocalipse capítulo 2 e 3. Nós temos as 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós sabemos que nós estamos na última era da igreja, no final da dispensação dos gentios. Quando termina as eras da igreja, agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Quando termina as eras da igreja, em Apocalipse capítulo 4, no verso 1, se quiser colocar aqui na tela, Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia diz assim: depois destas coisas, depois do quê? Que coisas? Depois das 7 eras da igreja. Então, Apocalipse capítulo 1 é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2 e 3 são as 7 eras da igreja. Apocalipse capítulo 4, a Bíblia escreve assim: depois destas coisas. Que coisas? Depois das 7 eras da igreja. Qual que é a cena de Apocalipse 4? Quando você lê a mensagem 70 Semanas de Daniel, volume 3, você vai ver o irmão Branham dizendo que Apocalipse capítulo 4 é uma cena que não acontece mais na terra, porque a igreja sobe no final do capítulo 3. Então, Apocalipse capítulo 4 é uma cena que a igreja não está mais na terra. Por isso que é depois destas coisas, depois das 7 eras da igreja, depois do rapto da igreja. Qual que é a cena depois do rapto da igreja? A cena é essa: olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois do quê? Depois das eras. Então, amados, esse é o quadro. Terminou as eras, a igreja é arrebatada. Quando a igreja é tomada, a cena depois que a igreja é tomada, é Apocalipse capítulo 4. E Apocalipse capítulo 4, eu vou descrever aqui para vocês. A Bíblia diz assim: que João olhou e viu um trono, e um assentado no trono, e o seu aspecto da sua face era de jaspe e sardônica. Por que jaspe e sardônica? Porque jaspe é a pedra de nascimento de Rubens, o primeiro filho de Jacó, o primogênito. E sardônica é a pedra de nascimento de Benjamim, o último filho de Jacó. Então, aquele que estava sentado no trono e que tinha o aspecto de jaspe e de sardônica, isso significa o quê? Que a igreja, depois que é tomada, para onde que vai o Evangelho? Para os 144 mil. Isso também significa que ele é o primeiro e o último, e ele é o alfa e o ômega. E João, quando olhou e viu o aspecto de jaspe e de sardônica, João disse assim: e sobre ele tinha um arco celeste,
Esse arco celeste é o mesmo arco-íris que nós conhecemos, só que não estava em 7 cores, estava em uma só cor, esmeralda. Por que cor esmeralda? Porque as 7 eras da igreja tinham se encerrado, porque é depois destas coisas. Então as 7 eras da igreja encerra. João então viu a igreja ser tomada, porque João é um tipo da igreja, ele foi tomado, ele foi arrebatado. E Apocalipse 4 é a cena, volta a dizer, depois que a igreja é tomada. Então tinha um assentado no trono com aspecto de jaspe e sardônico, tinha um arco sobre a sua cabeça, só que o arco era de cor esmeralda, porque cada uma das cores do arco-íris representa uma era da igreja. Como as eras da igreja terminou e o período de Deus trabalhar com os gentios tinha se encerrado, então o arco celeste estava na cor esmeralda. E João disse que diante dele tinha um mar como que de vidro, muito claro, muito transparente. Por quê? Porque o sangue havia sido removido. Ou seja, o espírito de intercessão em Apocalipse 4 não existe mais, porque terminando as eras da igreja, termina a misericórdia. E aqueles que vão se salvar no período da tribulação, é as virgens nessas e os 144.000, eles já entram salvos. Não é que eles vão se salvar no período da grande tribulação, eles já entram salvos. Eles só vão ter o quê? O entendimento de forma tardia de toda a palavra, mas eles já entram salvos. Amém? Eles já entram salvos. Por isso que João viu como um mar de vidro na frente dele. Não tinha sangue, não tinha misericórdia. E do trono saía vozes, relâmpagos e trovões. Sabe esse estado glorioso dele? Mombrano chegou a dizer assim, ó, eu prefiro que me fique aos pedacinhos vivos do que me parar diante dele, naquele aspecto glorioso, em um corpo como esse de pecado. Não suportaria. Mas nós vamos ver que essa é a forma que nós vamos encontrar. Só que não nesse corpo, em um corpo semelhante ao dele. Amém! Porque a Bíblia diz que quando ele se manifestasse, nós teríamos um corpo semelhante a ele. Nesse aí o profeta diz, eu preferiria, se eu chegasse nele com esse corpo com pecado, eu preferiria ser picado aos pedacinhos vivo, do que estar diante dele nesse estado de glória, porque do trono saía vozes, relâmpagos e trovões. Vozes, relâmpagos e trovões. Amém? Amém! Vozes, relâmpagos e trovões. Imagine, irmão, vozes, relâmpagos e trovões. O aspecto glorioso. E ao redor do trono tinha 24 anciãos, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Os 24 anciãos. E em cada canto do trono tinha os querubins. O que é querubim? Não é anjo e nem arcanjo. Querubim é criatura vivente. Porque um querubim é uma mistura de imagem animal, imagem angelical e imagem humana. É uma mistura, são criaturas viventes. Ezequiel capítulo 1 disse que eles têm asas e que eles têm pés, não têm patas. E debaixo das suas asas eles têm mãos semelhantes a mãos humanas. O rosto de um é na forma
de um leão, o rosto do outro é na forma de um boi, o outro rosto é na forma de um homem, o outro rosto do querubim é na forma de uma águia. Eu estou descrevendo o capítulo 4 de Apocalipse. E eles cantam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Um querubim desse, quando cantou na visão de Isaías, pastor Vê, um querubim, a Bíblia diz que os umbrais das portas celestes se moveram. Pensa um cântico de 4 querubins ao redor do trono. A Bíblia diz em Ezequiel que o tatalar das asas de um querubim, quando eles estão cantando, se podia se ouvir de longe. E diante dele ardia 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Quem são os 7 Espíritos de Deus? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley. É assim que você vai vê-lo quando você for chamado para encontrá-lo. E lá eles estavam cantando. Só que eles estavam cantando um cântico de criação. Por isso que o cântico de Apocalipse 4 é os querubins que está cantando. Porque é cântico dizendo assim: honra e glória ao Criador que fez todas as coisas. Santo, Santo, Santo. É só cântico de criação. Por isso que Apocalipse 4 é eles que estão cantando, é os anjos, é os querubins, porque eles só podem cantar hinos da criação. Eles não podem cantar outro tipo de hino, porque se eles cantarem outro tipo de hino, eles vão estar faltando uma verdade. Porque se eles cantarem curador, Deus nunca curou um anjo. Se eles cantarem salvador, Deus nunca salvou um anjo. Então o cântico, pastor Ney, de Apocalipse 4 é um cântico ao Criador. É um cântico da criação. Pensa nessa cena. A igreja é tomada, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Antes de nós sermos tomados, vocês sabem que nós vamos ver os irmãos que partiram em Cristo. Eles vêm da sexta dimensão. Aí nós vamos saber quem nós sepultamos que era virgem prudente e quem nós sepultamos que era virgem nessa. Quem não aparecer é porque só vai aparecer depois do milênio. Entenderam? Quem não for visto agora é porque, como Nécia, ele perde o milênio, perde as bodas do cordeiro, perde o milênio e só vai aparecer depois do milênio. Correto? Só vai aparecer depois do milênio. Então, quando eles vierem da sexta dimensão e começarem a aparecer para nós já vamos saber quem veio e quem não veio. Amém? Amém? É quando nós vamos ficar nem menos de 30 e nem mais de 40 dias, correto? Amém. Nós não vamos ficar aqui na terra. Vocês sabem que a ressurreição dos mortos vem com Los Angeles afundando. É o terremoto da ressurreição. O terremoto profetizado em Apocalipse 18. Verdade. Então, quando os nossos irmãos virem da sexta dimensão, aí nós vamos saber quem nós sepultamos e que era a parte da noiva. Só que os vivos que serão transformados, aonde é que nós vamos vê-los? Porque se nem menos de 30 nem mais de 40 é quem está vindo da sexta dimensão. Mas e nós que formos transformados, aonde é que nós vamos encontrar e saber que esse fulano veio, aquele irmão que sentava perto de mim, será que ele veio? Aonde é que nós vamos ter esse encontro?
Devorei. Glória a Deus. Lembrando diz assim: nós teremos arrebatado. Mensagem, testemunho, parágrafo 7. Nós nos encontraremos uns com os outros antes de nos encontrarmos com Ele. Vamos encontrar uns com os outros antes de nos encontrarmos com Ele. Seremos arrebatados juntamente para encontrar com o Senhor nos ares. Então, primeiro, a igreja será tomada e aonde iremos depois que a igreja é tomada? 10 virgens para 146. E num desses dias nos colocaremos além da terra, além da esfera da terra, em alguma parte, e ainda não estaremos no céu. Porque primeiro o pastor tem que entregar o rebanho ao profeta da era. Então não confunda essa reunião que teremos em outro lugar, fora da visão humana, não confunda com congregar. Porque perguntaram para o profeta: a noiva vai congregar em algum lugar? O irmão Branco disse: não. Não é congregar. Não é congregar. É nos reunirmos. Aí o irmão Branco diz assim: por que nós vamos reunir? Por que temos que reunir? Porque Deus quer ser adorado. Essa é a natureza dele. E ele sabe que se estivéssemos lá, sem encontrar uns aos outros, inclusive os irmãos que vêm da sexta, e aí Deus nos toma para um lugar, ainda não é o céu. Há um parágrafo que diz: lá na curvatura da terra, você já vai estar no corpo glorificado. Não é o céu ainda. Aí lá nós vamos nos cumprimentar os que foi transformado. Porque os que ressuscitaram você já viu. Aí lá é para os que serão transformados. Amém? Amém? Porque se ele não fizesse isso, o irmão Brasil assim, ó, porque quando você chegar lá, Deus só quer ser adorado. Deus só quer ser adorado. Não seria uma adoração perfeita se fôssemos só daqui direto, sem saber quem vai e quem não vai. Vamos dizer assim: se nós estivéssemos lá, estaríamos olhando pelo canto do olho para ver se o outro está lá. Aí imagina lá adorar Jesus e Jesus não seria. Não seria uma adoração. Estaríamos olhando de canto de olho. Agora, quando estivéssemos então ali, iríamos estar procurando um ao outro. Por isso que nós encontraremos primeiro uns aos outros e cumprimentaremos. Passaram lutas, provas, problemas, tantas coisas. Só que vai ser também, pastor Ney, um momento de muito choro. Porque pessoas que você pensou que iriam, não estarão lá. E pessoas que você julgou que não chegaria, chegaram. Sabe aquela escritura que fala assim: então ele enxugará os nossos olhos todas as lágrimas? E depois que você vê alguém, vai ser uma mistura de emoções. Você vai ver alguém que vai ser arrebatado do outro. Cadê o irmão fulano?
Aí você vai ter isso, vai chorar. Você vai ter lembrança. Então vai ser um período de conhecimento. Vamos estreitar as mãos uns dos outros. Olha. Vamos chorar. Porque vamos lembrar da cena daqui da terra. Mas aí passará uma unção que a Bíblia chama de enxugando os nossos olhos todas as horas. E quando enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, a Bíblia diz assim, ó, e não haverá lembrança das coisas passadas. Aí você é levado diante desse trono que eu acabei de descrever. E sabe quem são os primeiros a chegar lá? Somos nós da última era da igreja. Porque os últimos serão os primeiros. Os irmãos que estão dormindo em Cristo desta era ressuscitarão primeiro. Sabe por quê? Porque nós somos os últimos, e a Bíblia diz que os últimos seriam os primeiros. E eles não estão dormindo em Cristo? Quando você dorme, o que é que levanta primeiro? Quando você acorda? É seu pé? Não é verdade? Não é a cabeça que você levanta? Quem é que vai vir primeiro? Quem vai vir primeiro é a cabeça. Aí, irmãos, olha o que o mensageiro diz aqui. Coisa maravilhosa isso aqui. Será algo tão sobrenatural a hora que esses irmãos virem, irmão Débora, e nós nos encontrarmos nessa dimensão terrena ainda, com aqueles que vêm da sexta dimensão, e depois vamos para esse outro lugar, para conhecermos uns aos outros, os vivos que foram transformados, e o pastor apresentar a igreja ao profeta da era. Pensa que reunião gloriosa que nos será. Só que vai ser acompanhada também de muito choro. Só que essa tomada nossa para esse outro lugar é uma ressurreição do corpo de Cristo, daqueles que estão dormindo em Cristo, daqueles irmãos que em todas as eras foram sepultados, porque a única era de arrebatamento era essa agora do fim. Então será tão glorioso quando você sair daqui com os irmãos que vieram da sexta dimensão, que a sua saída, o irmão Brando diz assim, ó, quando a igreja chegar a uma perfeição, ela atravessará os céus louvando, e levantará Wesley, e Wesley levanta Lutero, e Lutero levanta Columba, e Columba levanta Martim, Martim levanta Irineu, e Irineu desperta Paulo. É a ordem da ressurreição. E nessa reunião lá, estaremos todos nós lá. Os santos de todos. Amém. Estará os santos de todas as eras. Tem um hino que fala isso. Santos de todas as eras. Amém? Amém. Santos de todas as eras. Glória a Deus. Aí, amados, depois que ele enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá lembrança das coisas passadas. Aí o primeiro grupo a marchar, em direção a esse trono glorioso de Apocalipse 4, é os da era de Laodiceia. Glória a Deus. Diante do altar não tinha 7 tochas, não são 7 Espíritos de Deus, um se moverá, o primeiro dirá: vem, bendito. Aleluia.
não haverá mais lembrança das coisas passadas. E quando o último grupo de Paulo entrar nos portões celestiais, então teremos aquela comunhão que é chamada de ceia com os santos de todas as eras. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Essa é a cena que nos aguarda. Aleluia. Essa é a cena que nos aguarda. Depois destas coisas, a irmã orando diz assim: vou encerrar praticamente com isso aqui, porque eu quero que vocês ficam com isso. Aí, ao chegarmos lá, quando fomos levados à presença dele, eu preciso que vocês captem isso aqui. Eu preciso que vocês captem isso aqui. Eu estou em Apocalipse 4. Quando nós formos para Apocalipse 5, essa cena que eu descrevi aqui é Apocalipse 4. Apocalipse 5 não é um livro selado? Um sete selos? Um livro selado com sete selos. E esse livro não foi aberto? Amém. E não foi revelado na terra? Amém. Mas lá no céu, observe que Apocalipse 4, os querubins continuam cantando cânticos da criação. Todo o tempo no céu só se canta cântico da criação. Mas quando você chega lá, Apocalipse 5 diz assim, ó, e cantaram cântico novo. Glória a Deus. Aleluia. Só que esse cântico novo é um cântico que fala de redenção. É um cântico que fala de salvação. E os anjos não entendem nada disso. Sabe o que vai acontecer? Olha aqui, ó. E quando estivermos ali em pé, sobre a curvatura da terra, cantando aqueles hinos de redenção, ó irmão, como cantaremos e o louvaremos. Louvaremos essa graça redentora que Ele nos deu. Quando os anjos cobrirão os lados da curvatura da terra e com as cabeças inclinadas, não sabendo nada a respeito do que estamos falando. Então, quando nós formos levados diante dele, nós vamos com um cântico novo. Glória a Deus. Nós entraremos na presença dele com um cântico novo. Por isso que lá no céu, e cantaram um cântico novo. Porque agora não era mais cântico de Apocalipse 4, agora era cântico de Apocalipse 5. E Apocalipse 5 é cântico falando sobre o Cordeiro que foi morto e com seu sangue compraste. Então aqueles que cantam em Apocalipse 5 não é anjo, é eu e você chegando na presença dele. E os anjos vão ficar calados, com a mão na boca, na curvatura da terra, olhando para você e pensando, do que eles estão falando? Amém? Quero encerrar com isso aqui. Depois dessa cena, quando você lê Apocalipse 5, sabe aqueles 3 anos e meio, irmão, pastor Ney, que nós vamos estar no céu? Sabe por que nós vamos estar lá com os santos de todas as eras? Nós vamos estar falando para eles porque eles morreram e não são aperfeiçoados em nós. Porque eles morreram nas 6 eras da igreja com parte da palavra. Então esses 3 anos e meio, sabe o que nós vamos fazer no céu? Falar da redenção, do plano, da abertura da palavra. Por isso que versículos mais abaixo, depois de cantar o cântico novo, a Bíblia diz assim, toda criatura, no céu, na terra e debaixo da terra. Por que no céu? No céu os anjos, na terra, nós que fomos transformados, debaixo da terra, os santos que ressuscitaram. Aí todos eles cantaram o cântico novo. Glória a Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Amém? Encontro bem curto,
mas que você pode levar ele para sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Levar ele para sua casa. E para quem entende, é um ciclo perfeito. Né? Ciclo perfeito. É perfeito, amado. É bom quando você pega as peças e encaixa no lugar certo. Verdade. Você estava falando para o irmão Marcos que a Bíblia é um grande quebra-cabeça. Se você não tomar as peças certas e encaixá-las, agora tem coisa que encaixa, mas não é dali. Verdade. Quem já brincou com quebra-cabeça, aquela peça que parecia ser dali, você pôs e encaixou. Só quando você vê o quadro, né, o cavalo está sem cauda, aí o irmão Branco diz, aí você tem um quadro de uma vaca pastando capim em cima de uma árvore. Ou um cão ladrando na árvore errada. Não é verdade? Mas quando você monta o quadro perfeito, você vê que não tem que adicionar nada e nem tirar nada. Amém? Você vê que tudo se encaixa. Então, depois destas coisas, é como Ele estará lá para te receber. Mas quando você chegar, muda a adoração do céu. Até chegarmos lá, eles cantam o cântico da criação, porque tudo que os anjos sabem é sobre a criação. Mas eles nunca teve a experiência de estar num bar bebendo e Deus ir lá e salvar. Nunca teve a experiência de ser um drogado e ser achado, de ser redimido, de ser um caído e ser levantado. Mas quando chegar o santo de todas as eras, muda o ciclo de adoração do céu. Porque eles cantavam ao Cordeiro, dizendo honra, glória, força e poder. Porque foste morto, e com o teu sangue, com braços. E a Bíblia diz que nós daremos ações de graças a Ele. Sabe o que é ações de graça? É não faltar palavra para adorá-lo. Porque é tanta gratidão que estará em nossos corações que nós vamos passar de eternidade a eternidade agradecendo. Ações de graça. Amém. 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 Então que Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos nos colocar em pé, chamar o irmão Marcos para fazer essa oração. Graças a Deus. Vamos voltar para casa recompensados nesta noite. Deus nos guiou nessa estrada cheia de perigos, mas aqui estivemos, entregamos a mensagem, o pastor entregou a mensagem, Deus abençoou cada um de nós. Vamos agradecer a Deus por mais um culto. Grande Deus e eterno Pai, digno de toda honra, de toda glória ao Pai Celestial. Aqui, Senhor, usamos, ó Deus, todas as barreiras, ó Pai, para estar aqui nesse culto essa noite, ó Pai Celestial. Ó Deus, o inimigo tentou nos parar em algum lugar, Senhor, nos parar em casa, Senhor, mas o Senhor foi vitorioso, ó Pai. O Senhor nos deu vitória, ó Pai Celestial, para chegarmos aqui, Senhor, e ter esse banquete, ó Pai Celestial. Ó Deus, como estamos agradecidos, Senhor, pela vida do pastor, pela vida de cada um, Senhor. Ó Deus, estamos agradecidos, Senhor, por fazer parte dessa noiva, ó Pai. Ó Deus, o Senhor tem nos escolhido antes da fundação do mundo, ó Pai. Ó Deus, só temos a agradecer, ó Pai, quando chegar aquele dia glorioso, ó Pai. Ó Deus, sustente nosso coração, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos ir remoendo, ó Pai, essa palavra para casa, ó Pai, para o próximo culto, Senhor. Guarde a cada um de nós, ó Pai, com as suas santas mãos, ó Pai. Te damos graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Muito obrigado, Pai. Me leva em paz até Campo Grande.
Leva, Senhor, a igreja em paz até seus lares, nos guardando, nos ajudando, estando conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, amados. Amém. Amém. Deus os abençoe.